Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite com o tema Sacralidade da Liturgia. Nós estamos na segunda parte, né? A parte 2 de uma conversa que iniciamos na semana passada com o padre Wander Maia, que está aqui conosco. O padre Wander Maia é lá da Diocese de Santo Amaro, né? Uma região, São Paulo, Santo Amaro, vamos dizer assim, que tem uma diocese própria, né? Diocese, não é arquidiocese, falei certo, não, diocese. Né? Diocese mesmo, Diocese. né? Falei certo. Diocese de Santo Amaro e já em diversas oportunidades esteve aqui conosco no programa e desde a semana passada, então, a gente conversa sobre a sacralidade na liturgia. Padre Wander, já entramos no assunto crise, né, na liturgia. O senhor concorda que essa crise existe? E eu citei aqui o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, vamos falar a verdade, tem gente que vai dizer que a crise começou devido ao concílio ou que ele é o culpado dessa crise na liturgia. Há gente que defenda isso. O senhor concorda com essa afirmação? De maneira alguma. De maneira alguma. Para mim, essa é uma das afirmações mais equivocadas que existem, Eric. Dizer que a culpa da crise da liturgia é culpa do Concílio Vaticano II, é dizer que o mar está ficando poluído por causa do sal que existe na água do mar. Ou seja, não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. Você não tem como dissociar a água do mar do sal que está nela. Você não tem como dissociar o concílio da igreja, da qual ele é parte e expressão. Ok? O que acontece é que se utilizou erroneamente o concílio. Deixa eu lhe dizer isso, eu fiz há pouco um curso de atualização sacerdotal sobre o concílio e ficou muito claro isso. Há pouco, que eu digo, há uns 3, 4 anos atrás. Certo. O problema foi que instrumentalizaram o concílio de uma forma, assim, malévola. Uma coisa é, isso eu aprendi de um grande homem, uma coisa é o que o concílio disse, outra é o que dizem que o concílio disse e outra é o que disseram do concílio. Olha o trocadilho, Eric. Não é fácil, né? Não é fácil. Uma coisa é o que o concílio disse. São três coisas muito distintas, né? Outra é o que dizem que o concílio disse. Outra é o que disseram sobre o concílio. Três coisas totalmente distintas. Alguém que comenta, por exemplo, algum documento do Concílio Vaticano II, não tem nenhuma relação com o Concílio Vaticano II. Nada. Na prática. Nada. Quer ver uma coisa? Posso te dar um exemplo prático? Tá. Acho que isso vai ajudar muito a você que nos acompanha em casa a entender. Certa ocasião, Eric, eu cheguei num local para celebrar e eu trazia todos os meus paramentos. Todos os meus paramentos. Certo. Alva, amito, estola, casula, símbolo, o galão sobre a casula, tudo. E para piorar um pouco, eu estava de batina. Estava completo. Entenda, né? Para piorar um pouco. Entendi. E aí, guarda-se, né? Mas o sacerdote local, não importa onde foi, então não estou expondo ninguém. Ok. O sacerdote local disse, pare, para que tudo isso? O Concílio Vaticano II acabou com todas essas coisas. E aí eu não tive alternativa, Eric. Eu tive de olhar e dizer para ele, pare, vamos fazer o seguinte, pega o Concílio Vaticano II, o senhor deve estar falando da Sacrosanctum Concilium, pega lá, vamos sentar e vamos ver juntos onde que ele determinou que tudo isso não deveria existir mais. Agora, o senhor não vai me mostrar, porque não tem. Daquilo que o senhor estava dizendo, o que dizem do concílio, o que dizem que o que concílio pensam disse. que ele disse, né? O que dizem que o concílio disse. Entendi. Então, o concílio virou bala na agulha. Entendi. Tem de expressão bala na agulha, meu querido, você que está em casa? O concílio virou biombo, Eric, para se esconder atrás, esconder os próprios erros atrás. O concílio disse coisa nenhuma. O problema é que o concílio não disse. Eric, eu tenho certeza, e isso é demonstrável, hein? Que 99% das pessoas que colocam o Concílio Vaticano II na boca para explicar a tentativa de demolição da igreja, esse querer demolir a tradição da igreja, nunca leram o Concílio Vaticano II, não leram. Eu tenho dados que provam isso. Só um detalhe. Um dia eu estava conversando com um grupo de sacerdotes falando sobre o celibato. E eu comecei a fazer afirmações sobre o celibato, a grandeza, a santidade, a beleza, a riqueza, a fonte de vida sobrenatural que é o celibato. E aí eles foram ficando assim, e já eu falei, vocês estão achando que é o Concílio de Trento, né? E não era. Não, é o Concílio Vaticano II. Na Presbyterorum Ordinis, o documento que tratou da vida e o ministério, né, dos presbíteros.
Não, de maneira nenhuma. Aí é que está a furada. O Concílio Vaticano II não é culpado, não. Porque aí entra Bento XVI, Eric. É preciso reler e trazer de volta o Concílio Vaticano II em toda a sua força, em toda a sua originalidade, que é o quê? A continuação da tradição da Igreja. A hermenêutica, nós fizemos um programa sobre isso. Você se lembra? Sim. A postura de isolar o Vaticano II, como se ele fosse o Pentecostes de uma nova igreja, é conversa furada. Eu só queria traduzir aqui, porque assim, quando a gente usa a hermenêutica da ruptura, alguma coisa disso... Ótimo. Tem gente que não sabe o que é isso. Não né? deve traduzir agora. Aliás, hermenêutica é uma palavra que a gente não usa em qualquer lugar, né? Não. Eu entendi o que o senhor está dizendo. A hermenêutica da ruptura ou atitude, ou a hermenêutica da continuidade, em poucas palavras, quer dizer o quê? Traduzindo. Atitude. Tá. Vamos facilitar? Vamos lá. A atitude de querer pegar tudo que veio antes do Concílio Vaticano II e jogar no lixo, como se fosse algo carunchado, Tá. e que não serve mais para a igreja, isso é uma mentira, Eric. Certo. Bem simples, hein? Da forma mais simples do mundo. Ok? A hermenêutica da ruptura. O querer pegar tudo que veio antes e dizer, isso aí passou, isso aí é velho, isso aí é carunchado. Põe isso no lixo. Isso não existe, não é real. Isso não existe. Entendi. Isso não existe. O Vaticano II continua uma história de 2000 anos, ele não começa. Isso está muito claro. Aliás, na oração de João 23, convocando o concílio e invocando o Espírito Santo, deixa isso muito claro. Então, Eric, vamos salvaguardar. O concílio foi belo, o concílio foi santo, o concílio precisa ser trazido de volta como aquilo que ele foi. Ele não maculou nada da fé, nem da maneira como a igreja celebra ou reza. Nem da fé, nem da igreja, nem da maneira como a igreja celebra e reza.